Olá pessoal, aqui é a professora Rita Vieira e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o assunto da nossa aula 1 de História do Brasil, onde nós vamos começar a trabalhar o conteúdo de Brasil Colônia, tá? Esse é um conteúdo um pouco extenso, então a gente vai dividir em duas aulas, certo? A primeira aula e a segunda aula serão sobre Brasil Colônia. Quero lembrar a vocês que Brasil Colônia é uma das partes queridinhas do Enem para as questões da prova de ciências humanas, tá? É importante lembrar também que no ano passado caiu pouco História do Brasil, mas quando vem História do Brasil na prova, Brasil Colônia é importante, Era Vargas é importante, tá? Segundo Reinado é importante, então nós vamos dar enfoque nas aulas de História do Brasil a esses conteúdos que são mais importantes para a prova de História no Enem. Olha só, a gente precisa começar a História do Brasil Colônia falando um pouquinho de como estava a situação da Europa no período em que as colônias foram descobertas na América, tá? Precisamos lembrar, por exemplo, que a economia, que o mundo europeu naquele momento, começava a adentrar numa nova idade histórica, que era a Idade Moderna, que tinha duas características principais. Primeiro, a política absolutista, onde o rei tinha todos os poderes em suas mãos. Segundo, nós precisamos lembrar que o mundo antigo, a Europa, estava vivendo uma economia chamada de mercantilismo, que é uma economia comercial, tanto de curta distância, através do comércio terrestre, quanto de longa distância, que é o processo de comércio marítimo, que vai dar origem ao processo de grandes navegações, que vai permitir o processo de descobrimento, tá? Vamos colocar entre aspas, porque nós sabemos que essa teoria de descobrimento ela já é bem questionável, tá bom? Então, todas as vezes que a gente começar a falar da história do Brasil e for falar de Brasil Colônia, você tem que lembrar que o Brasil vai ser descoberto e o processo colonial aqui vai começar dentro de um grande contexto histórico que envolve as monarquias absolutistas europeias e a economia mercantil, o nascimento do mercantilismo, que é a grande economia da Idade Moderna, que depois vai ser substituída pelo capitalismo industrial, tá? Tem um autor na história chamado Maurice Dobbs, que vai dizer que o mercantilismo é o embrião do capitalismo. E nós podemos chamar também o mercantilismo de capitalismo comercial, certo? O mercantilismo, que é essa economia que vai gerar as grandes navegações, tem 4 características importantes que são criadas por esses reis de cada monarquia absolutista para gerar principalmente lucro para as grandes nações europeias, que são as exploradoras. Como, por exemplo, das 4 práticas que o mercantilismo tem nesse período aqui, a gente pode citar o protecionismo, que é a criação de impostos sobre todos os produtos que serão comercializados com as colônias no além-mar. Nós temos também a prática da balança comercial favorável, que busca sempre vender mais para a colônia, gerando endividamento da colônia, do que comprar dela, para evitar as dívidas da metrópole, certo? Temos também a terceira característica, que é uma das principais, principalmente no processo mercantilista espanhol, que é a busca incessante por metais preciosos, ouro, ou então qualquer metal amoedável, como a prata, o bronze e tudo mais. E, por fim, nós temos o pacto colonial, ou colonialismo, que é a prática que vai obrigar que a colônia só comercialize de maneira exclusiva e única com a sua metrópole, tá bom? Quando a gente fala de história do Brasil, por exemplo, a gente termina a história do Brasil colônia contando a parte do fim do pacto colonial, que vai acontecer com a vinda da família real portuguesa de Portugal para o Brasil no ano de 1808, fugindo das invasões napoleônicas, que a gente vai ver lá no finalzinho da nossa aula da semana que vem, que é a aula 2, sobre Brasil Colônia, tá bom? Como agora nós já sabemos que a Europa estava vivendo naquele momento o contexto da Idade Moderna, que tem as monarquias absolutistas e a prática do mercantilismo, nós podemos partir para esse processo. Segundo a história tradicional, e aquela que ainda vem na maioria dos livros didáticos, os portugueses foram os pioneiros no processo de comércio marítimo. Eles encontraram as colônias africanas, primeiro as ilhas africanas, dominaram Ceuta, e depois resolveram partir no além-mar em busca de um novo caminho para as Índias, circulando o périplo africano, que é o continente africano, dando a volta no continente africano.
Lá por volta de 1500, um vento bateu diferente. E ao invés de darem a volta no continente africano, os portugueses acabaram tendo seus navios, suas caravelas levadas para o outro lado e acabaram descobrindo essa terra aqui, que inicialmente eles não chamavam de Brasil, eles achavam que era as Índias, tanto que a população nativa que foi encontrada aqui pelos portugueses foi batizada de índios, tá? Porque eles realmente achavam que eles tinham chegado às Índias. Essa é a história oficial, descobrimento pelos portugueses em 22 de abril de 1500, chegada no que eles achavam que eram as Índias. Mas essa já é uma versão completamente questionável. Inclusive, o próprio livro didático já traz isso para a gente, dizendo que existe a possibilidade de, no ano de 1499, um ano antes do descobrimento português, um rapaz chamado Vicente Yanes Pinzon, um espanhol que trabalhava para a coroa espanhola, ter navegado pela foz do rio Amazonas e por território brasileiro. Mas ele não fincou colonização. Ele não chegou lá na Espanha e disse assim, rapaz, Espanha, encontrei ali uma terra, vamos dizer que ela é nossa e vamos colonizar. O Vicente Yanes Pinzon não fez isso. Mas o Pedro Álvares Cabral, o Pero Vaz de Caminha, que estava na mesma expedição com ele, fizeram. Assim que eles chegaram aqui nesse território, que hoje a gente conhece como Brasil, que é o nosso país, eles já relataram que tinham encontrado uma nova terra e iniciaram um processo de posse. Tá? Eu quero que vocês lembrem que entre 1500 e 1530 não há colonização efetiva. É o que a gente vai chamar de período pré-colonial. Tá? É um período em que se explora um produto daqui de maneira extrativista, certo? Que é o pau-brasil, mas não há uma colonização fincada. Portugal não estabelece um processo administrativo em cima do que a gente vai chamar de Brasil, tá certo? Durante esses 30 anos, que é o período pré-colonial, que vai de 1500 até 1530, a economia que era praticada aqui era o extrativismo predatório de pau-brasil, que é uma planta nativa do território brasileiro, que solta uma coloração avermelhada. E o vermelho era uma cor muito importante na Europa, porque simbolizava a cor da nobreza. Então, os portugueses utilizavam a própria mão de obra nativa, indígena aqui do país, certo? Dos povos originários, você pode chamar os índios de todos esses nomes, indígenas, povos nativos, povos tradicionais, populações originárias, tá? Não tem problema, certo? O português, então, vai usar essa mão de obra nativa que estava disponível aqui através do escambo, que é aquele trabalho onde você troca produtos pelo trabalho da pessoa. O índio, então, vai explorar, vai tirar o pau-brasil de dentro da mata, vai entregar numa feitoria que fica no litoral, que é como se fosse um grande armazém construído pelos portugueses para armazenar esse pau-brasil. Os navios vão vir da Europa, ser carregados de pau-brasil e levados para a Europa para que lá eles pudessem tingir a roupa da nobreza da cor vermelha. E o índio vai receber em troca de seu trabalho algum produto, através da troca escambial. Um espelho, um pente, uma roupa, alguma coisa diferente que ele não conhecia e ele acreditava que aquilo servia naquele momento como um pagamento pelo trabalho que ele tinha realizado. Aí alguém pode dizer assim, prof, mas por que descobriu em 1500 e passou 30 anos sem efetivar um processo colonizatório, sem ter administração portuguesa efetiva aqui no Brasil? Porque durante esse período, Portugal estava envolvida com o comércio das especiarias. E toda a economia estava voltada para explorar cada vez mais especiarias na Índia e vender e controlar o mercado europeu, certo? A partir de 1530, o comércio das especiarias começou a falir e Portugal começou a ter prejuízos. Aí o rei de Portugal pensou assim, poxa, além da terra que eu descobri na África, eu descobri uma outra terrinha lá na América e que eu posso explorar esse território para conseguir alguma renda para Portugal, porque Portugal agora nesse momento era uma metrópole. Então a gente pode dizer que a partir de 1530, a gente começa a ter aqui no Brasil o processo de administração colonial portuguesa. E o primeiro passo que os portugueses vão dar a respeito desse processo de colonização, em 1530 mesmo, é iniciar as expedições colonizadoras. Professora, para que eles vão fazer essas expedições militares no território? Para conhecer o território. Os portugueses
estavam tão desligados no período do descobrimento que eles nem sabiam qual era o tamanho, qual era a extensão do território que pertencia a eles aqui na América, certo? Então, o que aconteceu? A partir de 1530, quando surgiu o interesse econômico da coroa portuguesa em explorar o território do Brasil, eles falaram assim, poxa, a gente tem que fazer umas expedições de reconhecimento. A gente tem que mandar uma galera da nossa confiança para lá, para eles descobrirem qual é o tamanho do território que a gente tem. Antes da gente falar das expedições colonizadoras, a gente precisa lembrar que no ano de 1494 foi assinado um tratado muito importante entre Portugal e Espanha. Esse tratado a gente conhece na história como Tratado de Tordesilhas. Aí alguém pode dizer assim, prof, em outros momentos da minha vida como estudante, na área de história, eu lembro que eu já estudei um tratado que veio antes desse. Nós temos 2 tratados que vêm antes desse, tá? Mas os tratados mais importantes para a gente que vai fazer a prova do Enem são o Tratado de Tordesilhas, de 1494, que divide o mundo igualmente entre portugueses e espanhóis, e o Tratado de Madrid, que vai ser assinado lá em 1750, quando começar a Era Pombalina em Portugal, que vai redefinir o território português que pertence aos portugueses aqui no Brasil, tá bom? Então, para a gente que vai fazer a prova do Enem, a gente vai focar nesses 2 tratados que são os importantes para a nossa prova e para que a gente possa compreender esse processo de exploração colonial do Brasil. Antes da chegada dos portugueses aqui, Portugal e Espanha já tinham dividido esse território. Vou desenhar aqui para vocês um negócio, vocês usem a imaginação e pensem que é um mapa do Brasil, tá certo? Olha aqui o Brasil lindo, maravilhoso, tá? No ano de 1494, quando foi assinado o Tratado de Tordesilhas, ficou esclarecido que 360 léguas a oeste do mundo pertence à Espanha e 360 léguas a leste do mundo pertencem a Portugal. Essa divisão dava exatamente aqui, ó, nessa parte do território que a gente chama hoje de Brasil. Esse lado ficou para os portugueses e esse lado para os espanhóis. Aí alguém pode levantar a mão e dizer assim, professora, mas e o resto dos países europeus que também estavam no processo de grandes navegações? Não ficou nada para eles? Ficou nada. É por isso que o Tratado de Tordesilhas vai ser muito questionado dentro da história, porque as outras nações não vão reconhecer. Inclusive vão acontecer invasões estrangeiras no território do Brasil, porque Holanda, França, Inglaterra não aceitam as determinações do Tratado de Tordesilhas, que as exclui do processo de partilha do mundo no processo de grandes navegações, tá? Mas para Portugal e Espanha estava tudo resolvido e resolvido em paz, porque estava dividido igualmente entre as 2 grandes nações do processo mercantilista europeu, tá bom? O que mais que a gente precisa saber? Esse território aqui, a faixa litorânea, pertencia a Portugal, mas até 1530, quando começaram a acontecer as expedições colonizadoras, que são de 2 caráteres, as entradas e as bandeiras, Portugal nem conhecia esse território, nem sabia que isso tudo pertencia à coroa portuguesa, tá? Aí, o rei de Portugal falou assim, eu vou mandar um pessoal da minha confiança lá para fazer uma expedição colonizadora. As primeiras expedições colonizadoras que nós temos na história do Brasil são as entradas. Aí alguém pode perguntar, professora, quais são as diferenças entre as entradas e as bandeiras? As entradas são sempre financiadas pelo governo, tá? Então a gente pode dizer que elas são públicas. A coroa portuguesa, querendo fazer o reconhecimento do território, vai mandar gente da confiança dela para fazer e reconhecer e salvaguardar esse território. As bandeiras, elas são de iniciativa particular. Alguns colonos que vão vir de Portugal para cá vão ter a iniciativa particular de montar comitivas militares e caminharem por dentro do território do Brasil, fazendo a descoberta e o reconhecimento
desse território, tá? Quero lembrar vocês também que as entradas, elas são responsáveis pelo conhecimento, pelo reconhecimento do litoral, enquanto as bandeiras vão fazer o processo de interiorização do Brasil, a caminhada para o oeste do Brasil, tá? Interior do Brasil. Após fazer o processo de reconhecimento do território que pertencia a Portugal, lá nas entradas, a partir das entradas, a coroa portuguesa resolveu iniciar o processo colonizatório no ano de 1534, com a criação das capitanias hereditárias, pequenos lotes de terra divididos pela coroa portuguesa e entregues a homens de confiança do rei de Portugal, tá? Eram 15 pedaços de terra distribuídos para 12 donatários, que é como vão ser chamados esses donos dos lotes. Aqui existiam donatários que tinham 2 ou mais territórios, tá? Quando o rei de Portugal escolhia uma pessoa para ser donatário, ele não dava essa terra de graça não, tá? A pessoa tinha que fazer um agrado para a coroa portuguesa, pagar uma determinada quantia por essa terra. Precisava ser uma pessoa rica da confiança do rei, certo? A partir do momento em que o donatário ia lá com o rei e dissesse assim, olha, eu tenho interesse num lote lá na colônia, eu quero ir para lá ajudar no processo de exploração, certo? O rei ia pesquisar a vida pregressa daquela pessoa, saber se ela tinha título de nobreza, se ela tinha condições financeiras de arcar com aquilo. Estava tudo certo, ele correspondia a todas as expectativas do rei, o rei assinava com ele a carta de doação, que é o documento em que o rei passa a posse da capitania para o donatário, e depois entregava para ele um documento chamado de carta foral, que diziam quais eram os deveres e os direitos dos donatários que passavam a ter lotes de terra na colônia da coroa portuguesa, que era o Brasil, tá? Então não era assim sem lei, sem regra, não. O donatário era escolhido pelo rei, precisava ter posses, e ele recebia um documento, além do documento de doação, um documento que dizia para ele, olha, tu tem que se comportar desse jeito, desse jeito, desse jeito, senão tu não vai ter mais o direito dessa terra e eu posso tomar ela de ti a hora que eu quiser, tá? Como a gente falou lá no começo, eram 12 lotes, mas lá por volta de 1540, só 2 capitanias tinham prosperado. A capitania de São Vicente, que hoje corresponde a um pedaço do estado de São Paulo, um pedaço do estado do Rio de Janeiro, e a capitania de Pernambuco, que continua sendo o estado de Pernambuco no Brasil, tá certo? É importante a gente lembrar também que para ajudar no processo de administração das capitanias hereditárias, a coroa portuguesa criou o regimento de 1547. Aí alguém pode dizer assim, professora, por que esse regimento é importante? O regimento de 1547, gente, ele vai criar na história do Brasil o cargo de governador-geral, que é o cara que vai administrar todas as capitanias, ajudar no processo de administração, certo? E vai criar outros cargos que vão contribuir para uma fiscalização maior da coroa portuguesa em cima dos donatários, tá certo? O regimento de 1547, além do cargo de governador-geral do Brasil, que era como se fosse um vice-rei da coroa portuguesa aqui na colônia, criava também o cargo de capitão-mor, que era o responsável por proteger todas as costas litorâneas do Brasil de qualquer possível invasão estrangeira. Criava o cargo de ouvidor-mor, que era o responsável pela justiça dentro das capitanias hereditárias. É como se fosse o poder judiciário que nós temos hoje, tá? E criava também o cargo de provedor-mor, que era o responsável por cobrar os impostos, responsável pela administração econômica de todos os lotes das capitanias hereditárias. Na história do Brasil, nós temos 3 governadores gerais que foram os principais e mais importantes. Um rapaz chamado Tomé de Souza, que vai ser o primeiro, tá? O Tomé de Souza, ele vai tentar implantar a pecuária aqui no Brasil, ele vai gerar um processo de administração melhor a partir do regimento de 1547. O Duarte da Costa, que infelizmente fez um governo fraco, e foi no governo dele que houve a invasão
francesa à região do Rio de Janeiro, e o Mendes Sá, que vai ser o responsável pela expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. Outra coisa importante da gente lembrar que você pode encontrar lá na prova é que nessas duas capitanias que prosperaram, as únicas que deram certo, a gente tem o nome dos donatários delas, tá? Que pode inclusive ser uma questão lá na prova ou aparecer para você em uma das alternativas que envolvam as capitanias hereditárias que prosperaram. Tá faltando um S aqui, olha só. São Vicente era controlada, tinha como donatário um rapaz chamado Martim Afonso de Souza, que recebeu inclusive um apelido entre os índios que habitavam a região de Caramuru, tá? E Pernambuco era comandada, era um lote comandado, era uma capitania comandada por esse rapaz aqui, ó, que foi governador-geral do Brasil, Duarte da Costa. Certo? Então, a gente pode encontrar uma questão que traga o nome dos dois, tá bom? Passando mais para cá dentro da história do Brasil, quero que vocês não se esqueçam da primeira grande economia do Brasil colônia, tá? Lembra que aqui, ó, em 1530, quando a gente tem o início da administração colonial, a gente começa de fato o que é Brasil colônia. Porque até 1530 era pré-colonial, não tinha administração portuguesa efetiva, só se explorava o pau-brasil através do escambo, utilizando a própria mão de obra indígena, tá certo? A partir das expedições e da implantação das capitanias hereditárias, nós vamos ter processo de colonização. Então, se o Enem perguntar para você, de uma maneira geral, qual foi a primeira economia do Brasil, você vai ter que dizer que foi a exploração predatória de pau-brasil. Se ele perguntar para você qual foi a primeira economia do período colonial do Brasil, você vai dizer que foi a economia açucareira, tá? Muito cuidado. Quando a gente inclui o pré-colonial, a gente fala da economia exploratória do pau-brasil. Quando a gente fala só de colonial, a partir de 1530, a gente vai falar que a primeira economia do Brasil foi a economia açucareira. Professor, o que eu preciso saber dessa economia açucareira para responder uma questão na prova do Enem tranquilamente? Primeira coisa, você tem que lembrar por que motivos Portugal escolheu plantar açúcar no Brasil, tá? Aí alguém pode perguntar, meu Deus, tanta coisa boa para plantar e para fazer, o cara resolveu plantar açúcar. É porque ele já tinha uma experiência nessa produção, tá? Lembra que lá nas ilhas africanas que os portugueses já colonizavam, eles já plantavam cana-de-açúcar e dava muito certo. O clima do Nordeste brasileiro foi outro fator, porque era muito favorável, era muito parecido com o das ilhas africanas. Então, ele permitia que a produção da cana-de-açúcar acontecesse de uma maneira mais fácil. Terceiro motivo, e não menos importante, a Holanda, que era um país europeu que também estava se desenvolvendo economicamente nesse período, chegou na coroa portuguesa e falou assim, ei Portugal, tu quer plantar açúcar lá? Eu financio essa economia para você, tá? Então, os principais motivos que levaram os portugueses a plantar açúcar no Brasil foi o clima favorável do Nordeste, a experiência que eles já tinham nas ilhas oceânicas africanas e o financiamento da Holanda para essa produção, tá certo? Então, isso foi o que fez Portugal plantar açúcar no Brasil. Outra informação importante para você não esquecer, tá? Não pode esquecer dessa informação para fazer a prova do Enem. O primeiro lugar onde os portugueses tentaram implantar o açúcar não foi na capitania de Pernambuco. Eles tentaram primeiro em São Vicente, mas o solo e o clima não permitiram que a produção açucareira se desenvolvesse em São Vicente. Então, antes de desistir da produção, o Duarte da Costa falou assim, coroa portuguesa, calma minha filha, deixa eu tentar plantar lá no Nordeste, vamos ver se dá mais certo, porque o clima é mais parecido com as ilhas oceânicas que vocês têm lá na África. Então, pode ser que dê certo. E deu. Tá? A economia açucareira
ela só vai entrar em declínio quando a coroa portuguesa começar a explorar ouro, lá no século XVIII. A gente está falando de século XVI aqui, a gente está falando de período recém-descobrimento, tá? Então, não se esqueçam, primeiro tentou em São Vicente, não deu certo, foi para Pernambuco, que tinha um clima parecido, com o qual eles já plantavam e já lidavam, certo? Quando você ouvir falar de economia açucareira, eu quero que você lembre que essa economia vai formar a primeira grande sociedade que nós temos no Brasil, tá, gente? Então, lembra que essa é uma sociedade completamente agrária e rural, porque a produção de cana-de-açúcar se dá nos interiores. Ela precisa de uma grande fazenda, ela precisa de um grande engenho, tá bom? É por isso que a gente tem uma sociedade agrária quando a gente fala de economia açucareira, certo? Lembrando que dentro da história do Brasil e da sociologia brasileira, a gente tem um clássico escrito sobre essa sociedade que vai surgir aqui junto com a economia açucareira, que é o Casagrande Senzala, do Gilberto Freire. Tá? Ele vai dizer que toda a sociedade brasileira no período colonial estava dividida em quem tem terra e quem trabalha para produzir nessa terra. A Casa Grande, que é a casa do colonizador, branco, europeu, e a senzala, que é o lugar onde nós vamos ter os trabalhadores negros, escravizados, trazidos para o Brasil através do tráfico negreiro, que era uma outra economia portuguesa também, certo? E que vão viver naquelas péssimas condições em que nós conhecemos, tá certo? Então, falou de sociedade, economia açucareira. Lembra que a sociedade que vai nascer em volta disso é uma sociedade agrária, rural, escravocrata, elitista, excludente, tá? Onde nós só vamos ter duas classes sociais, os senhores de engenho e os escravos, certo? É muito importante lembrar também, gente, que no Brasil, no início do processo colonial, não era utilizada apenas a mão de obra escrava negra, tá? Nós tivemos também processo de escravidão indígena. E nós vamos ver o fim da utilização da escravidão indígena na nossa próxima aula de História do Brasil, quando a gente estiver falando sobre a Era Pombalina, porque a utilização da mão de obra escrava indígena no Brasil foi proibida através do Diretório dos Índios, assinado pelo Marquês do Pombal, que foi administrador econômico de Portugal durante o período colonial, certo? Mas nós precisamos lembrar e ter sempre em mente que, para a produção açucareira, Portugal preferia a mão de obra escrava negra. Aí alguém pode dizer assim, professora, por quê? Não tinha índio aqui, não era mais barato para o colonizador explorar esse índio que estava aqui? Porque os negros lá na África, que já estava sendo explorada pelos portugueses, eles já tinham a prática da produção de cana-de-açúcar. Então era mais fácil para o colonizador português, que estava promovendo a economia açucareira aqui, investir na compra de escravo negro, trazer escravos da África através do mercado do grande tráfico negreiro, para que eles trabalhassem na economia açucareira, porque eles já conheciam o processo de produção da cana-de-açúcar. Tá? É muito importante a gente lembrar também, aproveitar o período colonial para falar da escravidão negra, certo? A escravidão negra no Brasil, ela vai acontecer aqui desse período inicial da colonização, a partir de 1534, 1540, até 1888, quando foi assinada a Lei Áurea, lá no finalzinho do segundo reinado, e é por isso que o segundo reinado é tão importante para a prova do Enem também, porque vai trazer essas questões que envolvem o fim da escravidão no Brasil, certo? Queridos, espero que vocês tenham aproveitado essa nossa primeira aula. Na nossa aula da semana que vem, a gente vai falar sobre a União Ibérica, que não deu tempo de falar hoje, certo? Vamos falar também sobre outros tratados assinados entre Portugal e Espanha, tá? E aí nós vamos concluir o nosso conteúdo de Brasil Colônia. Um beijo para todos, até a aula 2.